Cá Dentro, Inquietação, um podcast em torno da história, dos desassossegos e dos sonhos do Teatrão, que celebra 30 anos de vida. Uma hora de conversa com as pessoas que fazem parte do percurso de uma companhia que insiste em resistir. Olá e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desta série de conversas em torno dos 30 anos do Teatrão. Hoje connosco temos Margarida Sousa, atriz ligada ao Teatrão há quase 2 décadas. Nasceu nos rescaldos do PREC em 1976, em Orem, licenciou-se em Comunicação na Escola Superior de Educação de Coimbra, a ESEC, em 2002, mas antes de terminar o curso já andava a namorar o teatro. Entra numa das primeiras levas da licenciatura em Teatro de Coimbra, na ESEC, e depois a sua atividade como atriz começa em 2005 no Teatrão, onde se desdobra ao longo dos anos entre o trabalho de atriz, de produção e de pedagogia nas classes e projetos da companhia. Bem-vinda, Margarida. Olá, João. Ao longo destas conversas tenho apanhado várias pessoas que acabaram no teatro, mesmo que a sua formação inicial parecesse que as poderia levar para outro lado. Como é que se deu no teu caso esse salto? Bem, também o acaso é uma coisa fantástica que acontece nas nossas vidas, mas o acaso também acontece por alguma razão, talvez, não é? Então, eu de facto não pensava em fazer teatro. Isto quando somos jovens e quando nos projetamos no futuro e temos 1000 ideias. Na verdade, eu entrei no curso de comunicação porque de facto eu queria ser jornalista ou trabalhar, ter como profissão alguma coisa que tivesse a ver com comunicação. E, portanto, eu entrei noutro curso em Santarém, com 18 aninhos, mas não era nada daquilo que eu queria, e depois consegui mudança, na altura chamava-se transferência de curso, qualquer coisa assim. Mudei para Coimbra e vim para o curso de comunicação, mas ao mesmo tempo em Orem, de onde eu nasci, eu andava num grupo de teatro amador e adorava. Mas desde pequena ou foi na adolescência? Adolescência. Okay. Adolescência, quer dizer, 16, 17 anos e depois, mesmo quando as pessoas já estavam, os meus amigos já estavam no ensino superior, na verdade, o facto de fazermos teatro juntos era uma maneira de estarmos juntos ao fim de semana, porque era quando vinhamos dos vários sítios, de Lisboa, do Porto, então era uma maneira de nos encontrarmos. Então, o teatro para mim começou a ser uma forma de encontro. Claro, para experimentar coisas. Depois queríamos ser muito rebeldes. Tínhamos um grupo de teatro que se chamava Os Murmúrios. A ideia era fazer alguma coisa, na altura ainda não se chamava Fora da Caixa, mas era um pouco, acho que tem a ver com a rebelia jovem, não sei. E, portanto, eu estava cá a estudar em Coimbra, mas ao mesmo tempo, ao fim de semana, ia para os ensaios. E depois fazíamos apresentações. Bem, depois acabei o curso de comunicação, levei ainda algum tempo para o terminar. Depois houve um ano que eu acabei o curso e fui dar formação em informática. Estamos a falar do Windows 95 e essas coisas. Em Pombal. E como é que eu estava abri o Diário de Coimbra, lembro perfeitamente, e no Diário de Coimbra tinha curso Os Fundamentos do Método Stanislavski com António Mercado. Eu sabia lá o que era Stanislavski, mas tinha a ver com teatro e inscrevi-me, candidatei-me, digamos para assim, esse curso. Para esse curso. Mas já tinhas terminado então o curso de comunicação? Já estava a trabalhar, mas já estava como formadora de informática num centro de formação informática que já não existe, que se chamava Future Kids. Ok. E pronto, vi esse anúncio, vou-me candidatar, vim fazer as provas e entrei. Portanto, isto foi o curso que era uma espécie de projeto piloto do curso que abriu um ano depois na ESEC, que era Teatro e Educação. Portanto, fiz, e isso mudou
Mudou a minha vida, não gosto muito, quer dizer, mas é mudou de alguma forma, não dizer. é? É clichê, mas às vezes os clichês são clichês por causa disso mesmo, porque acontecem, não é? E portanto vim cá para Coimbra, comecei a trabalhar na Future Kids em Coimbra. Ok. E ao mesmo tempo, portanto, trabalhava e à noite e ia tiravas fazer. o curso à noite, ou seja, havia uma modalidade pós-laboral, não é? Havia. E isso permitia-nos, que hoje em dia já não existe no curso, mas nós tínhamos o projeto à noite. E, portanto, conheci muita gente que ainda hoje está comigo, nomeadamente a Isa. A Isabel, não é? A Isa que está Isabel Craveiro comigo. E não fez só o curso contigo. o Filipe Carvalho, que agora está no convento, a Rosa, que está no TAGV, a Mónica, que trabalha no Teatrão também, e portanto essas relações ficaram aí estabelecidas. E dessa formação com o António Mercado, o que é que te despertou? O que é que... Não sei, olha, não sei, sei. As ideias que eu tinha de teatro, e que existem um pouco, que as pessoas que não conhecem têm um pouco, que era... Bem, claro, há algumas que não se mudaram. Esta ideia de estar com o público e de partilhar com o público coisas, com o mercado, sei lá, com o mercado mudou tudo, porque de repente tu vês que o teatro tem uma possibilidade de tu poderes mudar as coisas de alguma forma e de te divertires muito com isso, e que o teatro pode ser muito mais próximo de ti do que tu imaginas, e que de facto o facto de estarmos juntos a construir alguma coisa, são muitas horas de trabalho, claro, mas as discussões que eram lançadas, a forma como o espaço de liberdade em que tu vias que tu tinhas liberdade para poder fazer à tua maneira, ou descobrires o potencial que tu na verdade tinhas em ti para fazer algo em conjunto. E esta ideia do coletivo ficou muito, muito marcada nesse curso. Foi a principal ideia, foi essa ideia de coletivo, mas também, por exemplo, a ideia de teatro, ou seja, fazias teatro amador, mas também presumo não havia assim tantas oportunidades de ver teatro, não. Para além do teatro que fazias. Ou seja, esse choque com um encenador como o António Mercado, como é que foi? De que forma é que se materializava naquelas aulas? Ou seja... Para além das aulas, a questão que estavas a levantar de ir ver espetáculos. E, portanto, o mercado trabalhava, vão ver, para poderem pensar sobre o que estão a ver. O que é? Sei lá, era tudo uma descoberta, era tudo novo, tudo o que tu pensavas que era o teatro, de repente, mas a forma como eu interpreto, houve uma sistematização na forma de fazer teatro, e do teatro ser de facto um lugar para tu te questionares a ti, mas com os outros questionares aquilo que tu vias na rua, aquilo que tu observavas, mas eu não te consigo dizer, não sei se é alguma coisa emocional também, certamente, o emocional está ligado, mas de facto tudo mudou, aliás, e mudou a minha vida, porque entretanto decidi entrar no curso. No curso onde o António Mercado também estava, e depois participas numa companhia, e estávamos aqui a falar que o teu percurso de vida também se confunde um pouco com o percurso do teatrão ao longo destes últimos 20 anos, não é? Onde o próprio António Mercado também teve uma ligação muito importante. O António Mercado esteve muito ligado a nós, ainda está, não tanto quanto gostaríamos, mas a ideia de pensar que todos os espetáculos, ou todas as criações têm como pano de fundo uma intervenção na sociedade, nas comunidades, ligando exatamente esta ideia da educação e a forma como o teatro, na sua formação, mas as pessoas não precisam ter experiência artística, mas pelo menos o contacto com aquilo que são os objetos artísticos permite-lhes ter espírito crítico,
pensarem sobre o que os rodeia, e isso, dar-lhes ferramentas para poderem mudar as suas vidas, mudar o mundo, sim, num plano mais Sim. alargado, mas claro. Em 2005, depois de primeiro uma coprodução da ESEC, que presumo que tenha sido uma produção no âmbito do curso que estreou no Teatrão, mas nesse mesmo ano, em 2005, estreias-te num espetáculo da companhia, com As Lágrimas de Inês. Como foi essa peça? Como foi essa primeira experiência de levar a cena uma peça de teatro num contexto profissional? Foi muito emocionante. Eu lembro-me com muito carinho desse espetáculo. O espetáculo era encenar, portanto, era As Lágrimas de Inês, e tinha a ver com o mito de Dona Inês e Dom Pedro, mas não se... curiosamente, Dom Pedro e Inês não apareciam. Portanto, tinha a ver com as pessoas que estavam à volta deles e a forma como eles influenciavam as personagens. Foi muito emocionante, porque trabalhei para já com o Manuel Guerra, que tinha sido meu professor. Trabalhei com a Isa, claro, também com o Ricardo Brito, que também trabalhou no Teatrão, com o João Costa, que era da minha turma e que também estava a trabalhar no Teatrão. E foi uma experiência muito boa, ainda para mais o espetáculo. Podemos dizer, diferente daquilo, porque eu já tinha feito 2 espetáculos com marionete. Ok. Já tinha então esta feito. Não terá sido a tua estreia, então? Não, assim, estreia enquanto profissional não foi. Na verdade foi em 2003 com a marionete. E depois fiz ainda outro espetáculo, julgo que em 2004, e depois em 2005 é que entrei no Teatrão. O que eu estava a dizer é que nós fizemos imensas sessões para escolas, e portanto tínhamos os miúdos 2 vezes por dia no Museu dos Transportes, que era onde nós estávamos, a ir ver o espetáculo. Então, esta ideia de endurance, de continuidade, de fazeres um espetáculo, não sei, provavelmente durante um mês, 2 vezes por dia, isso era... E criávamos também um desafio, que era o desafio de como manter o espetáculo vivo. Uma coisa é tu fazeres um espetáculo, da experiência que tinha, não é? Fazias algumas apresentações. Outra coisa era fazeres, de repente, 45 apresentações, não é? E como é que tu, todos os dias, tinhas de fazer o espetáculo vivo? Porque o teatro é mesmo assim, não é? Sim. Ele acontece naquele momento, às vezes não acontece também. Sim. Também é. Mas, isso. Ou seja, com a mesma vontade desde a primeira, ou seja, não parecia que as pessoas estão ali, já estou na 30ª apresentação do espetáculo, já estou cansado destas às falas. Vezes cansas-te naturalmente. Mas não o podes mostrar, não é? Mas tu tens que encontrar maneiras de tu próprio manteres o olhar vivo, fresco, perante as coisas. E acho que isso é um grande desafio, porque é muito fácil, somos seres humanos, tu caíres numa, que nós às vezes no teatro chamamos, já estás com uma musiquinha, não é? Tu já estás a dizer o texto sempre da mesma forma. Isso deda, como dizem os brasileiros, pronto, que já entraste aqui num automatismo que é sempre preciso lutar contra, porque senão não fica vivo. Margarida, quando é que, ou seja, este processo todo, já tinhas estreado como atriz profissional, ou numa companhia profissional, numa produção profissional com a marionete, depois estás no curso, entras no Teatrão, mas quando é que te passas a considerar uma atriz? Ou seja, é isto, eu vou fazer disto vida? Não demorou muito. Comecei a trabalhar, lá está, no Teatrão em 2005 e... Quer dizer, eu acho que também vais mudando de opinião ao longo do tempo, ou pelo menos a opinião fica... mas não mudou muito, porque e continuo a adorar a minha profissão e, portanto, obviamente que há momentos que tu pensas pessoalmente, se calhar gostava de ter outras experiências, mas há sempre uma coisa que me mantém, porque de facto eu não consigo fazer nada sozinha, não é? Então acho que tem a ver com esta ideia de eu não estou sozinha, eu tenho outras pessoas comigo a trabalhar, a pensar comigo, às vezes a pôr-me em causa, o que também é bom, que te põe-te em crise. Eu acho que a crise
acho que é o fundamental para tu poderes imaginar outras coisas, acho eu. A ideia de... E depois com a idade também, pronto, estou com 47 e é muito fácil tu entrares no lugar do conforto, da zona de conforto, em que, ok, cheguei ao meu auge, nem sei o que é isso, porque forço-me e sou forçada diariamente a pôr em causa o que faço, a melhorar, a crescer, a experimentar outras coisas. Então, mas eu não coloco em questão sair da profissão, porque eu gosto imenso, do que faço. E achas que o teatrão também é esse lugar onde te permite não relaxar, de pôr as coisas em causa, ou seja, ao longo destes 20 anos, para além de, obviamente, crises materiais que efetivamente passaram pela companhia, já falámos delas aqui noutras conversas, mas há esse lugar de não deixar as pessoas relaxar? Sentes que a companhia tem esse espaço? Completamente. E portanto, como eu te estava a dizer, em off, a minha história mais recente, ou seja, os meus últimos 19 anos de vida, passei-os no teatrão, e a própria história da minha vida confunde-se com o percurso do teatrão. Às vezes até é difícil dividir, porque as coisas estão juntas. E eu sinto-me privilegiada nesse sentido. O facto que não acontece com muitos colegas de profissão, não é? Quer dizer, a profissão de ator é precária, não é? Obviamente tem a ver também com o sistema, a precarização está aí e, portanto, ela está em todo lado. Então tu estás num projeto de continuidade, porque o caráter eventual das coisas, ele não inscreve as pessoas, não se inscreve na comunidade, na sociedade, no mundo, não é? Então esta ideia desta, se quiseres, resistência, às vezes a palavra resistência tem conotações, mas é um lugar de resistência, é um lugar de teimosia, insistência. O teatro nunca vai acabar, porque enquanto o ser humano existir, a arte não vai acabar. E o teatro tem este lugar de insistência contra o status quo. Portanto, a ideia é sempre questionar o que está a acontecer, questionar-te a ti, questionares os outros e no encontro que tu fazes com as pessoas. E portanto, acho que é isso. Sentes que há uma linha condutora em termos da criação e da produção artística do teatrão ao longo destes 20 anos ou não? Ou houve muitas tentativas e erros e voltar atrás e afinar e não é por este lado, não é por este caminho, é por outro? É muito curioso o que estás a perguntar, porque nós, acho que agora já não nos questionamos sobre isso, mas às vezes nós no teatrão havia uma tendência de querermos, mas qual será a nossa estética? Se tu me perguntares, quer dizer, nós experimentamos tantas coisas. Nós trabalhamos a partir de dramaturgia universal, Shakespeare, Chekhov, Brecht. Nós criamos processos colaborativos de construção de espetáculos. Nós experimentamos linguagens novas na dança, com a música. E, portanto, nós experimentamos tantas coisas que... E eu acho que é exatamente isso, digamos assim, o fator diferencial do teatrão é que, independentemente da estética do espetáculo, há uma vontade de colocar os espetáculos ou as questões que os espetáculos levantam, colocá-las perante o público e, olha, bora lá discutir isto, olha, o que é que acham disto? Acham que não tem nada a ver? É pôr-nos em contacto, aproximar-nos do público para olha, vamos trocar aqui umas ideias sobre estas coisas, o que é que acham? Do trabalho como atriz, qual é que é o principal desafio quando se começa a trabalhar numa peça nova, uma nova produção? O principal desafio é sempre como começar. Fico sempre super entusiasmada no início dos projetos. O que é que eu vou... Pode ser até balelas isto que eu vou dizer, mas o que é que eu vou aprender com isto? Porque isso mobiliza-me. Por exemplo, vou dar o exemplo de um espetáculo que me marca, não sei exatamente por que razão. Até pensei, ok, vou para a entrevista, se me pergunta qual é o espetáculo que eu mais gostei, eu não vou conseguir responder. Mas o espetáculo Manuela, como se desenha uma casa, partia do universo de Manuel António Pina, que eu conheci nessa altura. Portanto, eu não conhecia a poesia nem a obra do autor e fiquei absolutamente fã.
Então, o desafio era, vamos ler, não era só eu, a equipa vai ler todas as obras do autor. E de repente tu descobres a obra do Manuel António Pina, que eu adoro, pelo nonsense, pelo humor, mas também pela delicadeza, e vais construir um espetáculo em cima disso, que é, na verdade, um espetáculo que cola vários textos do autor e tu próprio, porque foi um processo muito colaborativo, que de resto os espetáculos do Teatrão são muito colaborativos em termos dos contributos que cada uma das pessoas dá. Então conheceste a obra e começas também tu próprio, ator, a pensar numa dramaturgia de como ligar as coisas. Então acho que é isso, o que é que eu vou aprender com isto? O que é que eu vou descobrir que eu ainda não descobri e que há tantas coisas para descobrirmos também em mim. Não no sentido, vou descobrir como é que é a Margarida, sei lá como é que é a Margarida, mas como é que é a Margarida enquanto performer, enquanto intérprete. Acho que é isso. Na interpretação segues algum método específico? Sim, a questão do método não é um método, não é um método fechado, mas é uma sistematização, que naturalmente aprendi com o mercado, mas que depois, naturalmente, trabalhando com outros encenadores, tu vais fazendo as chegas, tu próprio quase crias dentro do sistema que todos partilhamos no teatro, tu também crias o teu método, sim, de alguma forma, mas é um método baseado em Stanislavski, que tem a ver com... Agora se calhar é muito técnico. Não, mas explica um bocadinho que já se fez algumas referências aqui ao Stanislavski e depois fala-se pouco sobre o que é que esse método consiste. Bem, se interessar às pessoas, se pegarmos, estou a dar o exemplo, se pegarmos num texto, do Shakespeare, o que nós fazemos, para além de ler o texto muitas vezes, é dividir este texto, ou seja, para tu poderes trabalhar um todo, tu não podes trabalhar um todo nunca, porque vais fazer com que seja uma forma, na verdade, não é? Então tu tens que dividir o texto em pequenas partes que nós chamamos unidades de ação, e dentro das unidades de ação tens os vários verbos que tu atribuis ao texto que tu dizes, como na vida, a gente não tem consciência, mas eu estou a falar contigo neste momento, eu tenho um objetivo. Impressionar, sei lá, qual seja, mas no teatro também é assim, quase como tu compões aquilo que tu fazes na tua vida num texto, ou seja, eu neste texto quero convencer o outro, é sempre na relação com quem estás a contracenar, o que é que eu quero do outro ou de mim próprio, não é? E depois, e outra coisa muito importante é como é que tu aproximas isso da tua vida, tu crias ou pensas em situações similares, porque os textos levantam questões humanas, e questões humanas toda a gente tem, éticas. E, portanto, se fosse eu nesta situação, ou numa situação idêntica, como é que eu reagia, ou como é que eu agia em relação ao outro? E depois experimentas isso nos ensaios, e depois a coisa experimentas, mas não vais para lá com uma fórmula que depois... Porquê? Porque depois tens o teu colega à frente que pode exatamente dar-te o contrário do que tu estarias a esperar, não é? E portanto a contracena é isso, tu dás-me uma coisa, eu devolvo-te, sempre com o objetivo que tu queres mudar a mim, eu quero-te mudar a ti. E depois trabalhas o texto, claro, obviamente que estudas o texto. A ideia de decorar o texto é mesmo, nós descartamos sempre, dizemos não, porque a ideia de decorar é decoras um texto e depois chegas e debitas o texto. O texto está sempre ancorado em pensamento. Ou em pensamento e em ação. É mais importante, efetivamente, perceber a ação da personagem, que é que ela quer naquela cena. Cena e depois, claro, vais juntando os pequenos pedaços até teres um percurso da personagem. Obviamente que há textos que não fazem um percurso. Então, é isso. Tu estudas o texto em casa. Eu vou para casa e divido o meu texto e ok, eu aqui quero isto, eu ali quero aquilo, e depois experimentas fazê-lo. Há quanto tempo é que estás ligado às classes do teatrão? Ou seja, foi desde o início ou foi mais tarde? Na verdade foi desde o início. Também porque tinha tido algumas experiências no próprio curso,
no estágio pedagógico que fiz. E já tinhas sido formadora de informática. Já tinha, mas não tem nada a ver. Estou a brincar. Não tem nada, quer dizer, sim, não tem nada a ver. E portanto comecei logo, acho que logo em 2005 fiquei com 2 turmas, talvez. É assim, é uma experiência muito boa porque permite-te, obriga-te a ter sempre um olhar mais atual. Ou seja, trabalhar hoje em dia com adolescentes é muito diferente de trabalhar com adolescentes nos anos 2000. As pessoas os miúdos estão diferentes. E isso dá-te sempre um olhar sobre o que está a acontecer agora. Por outro lado, tu experimentas coisas enquanto estás a dar aulas para dirigir, porque estás a dirigir alguma coisa e estás sempre a experimentar. E às vezes a experimentar, a pôr em causa. Isso, enquanto atriz, o facto de eu dar as sessões das classes de teatro, isso ajuda-me imenso porque, inclusivamente para o meu processo porque eu vejo as dificuldades às vezes que os alunos têm e, ok, como é que e estou-lhe a pedir coisas que eu penso, mas eu não consigo fazer isto. Então isso é interessante. Abrem-se novos problemas. Sim, nomeadamente nessa questão do decorar, porque todos os alunos, a maioria, vêm com esta expectativa e com esta ideia formada de que vão decorar texto. Então quando nós dizemos, acho que foi isso que eu agora estou-me a lembrar desta coisa com o António Mercado, quando tu percebes que o texto vem de uma necessidade de tu dizer, de tu quereres alguma coisa, de querer transformar alguma coisa, tu, então não é assim, o texto vem de ti, não é um texto que tu lês. Sim. Passa a ser algo quase natural, não é? Sim, porque não é natural, mas o texto, quer dizer, quase. o texto escrito do Shakespeare é a literatura, no papel. Portanto, tu Sim, tens que o colocar exatamente. em cena, tu tens que o colocar em ação. A questão é como é que fazes isso, como é que o transformas. Para além dessa questão, que outras coisas também aprendeste nesse contacto nas aulas que dás com os, já agora desta aulas a todo o tipo de idades? Todas as idades. E são muito... Eu acho que... é sempre o desafio é sempre esse, que é esta ideia de os tirar do cotidiano. Se tu estares a ter uma experiência artística e de tirares, de colocares o teatro ou aquele espaço daquela aula como um espaço de liberdade, em que não há certo e não há errado. Há uma pressão muito grande nos miúdos hoje em dia, e não só nos miúdos, também quem trabalha com os objetivos, com as metas, e de repente é dizer, olha, eu não vou fazer bem. Como não vais fazer bem? Fazes bem, claro que fazes bem, toda a gente pode fazer, não há, lá está, não há certo, não há errado. Ok, vou fazer esta cena e faço de pernas para o ar. Não pode ser, porque isso não é verdade. Não é verdade? Podes-me dizer que não é verosímil, não é? Mas é verdade? Porque é que não pode ser? O teatro ou a ficção é uma realidade paralela. Ela existe ao mesmo tempo que a nossa vida. Ela tem outro olhar sobre. Então tudo é permitido. Eu acho que o desafio hoje, muito desafio no trabalho com a formação, é de facto passar-lhes esta ideia e esta potência de que de facto eles podem fazer o que quiserem. Tem que ser um espaço livre. Mas, ou seja, é mais difícil esse exercício de imaginação hoje do que há 20 anos? Bastante, João, porque, sei lá, o nosso... ou seja, porque, por exemplo, se calhar hoje, tendo tanto acesso... eu não gosto de ter um bocado este discurso, não estou a falar mal da atual geração, mas vivo num determinado contexto em que... tem o entretenimento sempre disponível no telemóvel, na televisão, de coisas cada vez mais curtas e cada vez mais rápidas, não é? E depois falta às vezes aquele tempo para o aborrecimento, onde surge efetivamente essa imaginação. Pelo menos eu lembro quando era miúdo, era nesses momentos de aborrecimento que pegava na Playmobil e inventava ali uma história que não precisava de ser verosímil. Às vezes era, outras vezes não.
Mas sentes essa dificuldade? Sinto. Tem a ver com as nossas vidas. Sim. Tem a ver com... Tu levas a tua vida é fragmentada, tu estás constantemente a ser vertiginosamente assombrado com fake news, com pós-verdades, com informação. Portanto, a informação é imensa e ela circula por todo lado. Então, a nossa própria vida é episódica, parece que é tudo fragmentado, e o teatro corre também esse risco que tem a ver com estas questões da pós-modernidade, do pós-dramático, das performances. Atenção, nada contra, não é isso. A questão é que parece que nos falta uma boa história. E eu acredito que as pessoas se emocionam com uma boa história. E nós vemos agora, olha, estou a pensar nos filmes agora candidatos ao Oscar. A Anatomia de uma Queda. Sim, é uma história maravilhosa, não é? É uma história, portanto, esta ideia de causalidade, uma coisa leva à outra, que as boas histórias nos dão, ela corre um risco de desaparecer. Eu acho, porque é tudo imediato. Então é isso que tu estás a dizer, o espaço do aborrecimento, do ócio, do vazio. Nós temos um medo do vazio gigante. Eu falo por mim. Ai, não tenho nada para fazer. Nada para fazer, quer dizer, é bom não ter nada para fazer, porque é exatamente no vazio que dá medo, claro. Então, olha, é interessante isso dos desafios enquanto atriz. Vou partir do quê? Ai, não vou partir de nada, vou estar só. E a partir daí vou criar alguma coisa. Isso dá-me imenso medo. Então, e esse espaço do vazio que é zerar, vais zerar, porque só a partir daí é que tu podes imaginar qualquer coisa. Ainda voltando às classes e essa parte da pedagogia, como é assistir também a esse processo de transformação? Ou seja, pões de alguma forma, não é, nessas aulas, pões em causa algumas ideias, perspectivas, formas de estar também dessas crianças e jovens, não é? Como é assistir a esse processo de transformação e assistes efetivamente, pode nem ser sempre bem conseguido, mas assistes de alguma forma a algum tipo de transformação nos miúdos? Sim, estás a dizer por meio da prática do teatro. Exatamente. Bastante. E é aqui um trabalho, não é duro, mas é aqui partir pedra, porque os miúdos têm montes de coisas para dizer. A questão é que elas estão ali escondidas em algum sítio que é preciso ir lá a esse sítio, porque à partida eles têm montes de estímulos, não é? À partida eles têm tanta coisa que nem sabem por onde escolher, e quando tu consegues, que é difícil, tu consegues chegar de facto a um miúdo, aliás, a um adulto também, e isso acontece muito, porque os miúdos os mais novos são muito mais livres. Sim, não têm propriamente filtro. A questão do filtros. filtro é terrível, porque como deve ser o politicamente correto, eu vou dizer o que eu acho, o que se calhar fica bem dizer, e de repente quando tu fazes uma pergunta, desculpa lá, o que é que tu tens medo? Ou tens medo, ou olha, sabes que estás a boicotar? Porquê é que achas que isso não pode ser? Então há uma espécie de um polícia na cabeça dos miúdos e nossa também, desta coisa lá está, do certo e do errado, do que é suposto eu poder fazer, o que é que eu não posso dizer. Estou a pensar, por exemplo, este ano tenho uma turma de miúdos dos 10 aos 13. Para já tens a questão é dificílimo colocá-los em grupo ou ouvirem-se uns aos outros. Que é o básico para tu poderes fazer uma atividade coletiva, que é o teatro. Obviamente tem a ver com a idade, estão absolutamente autocentrados. Então, quando tu consegues que eles juntos façam alguma coisa e quando eles percebem a potência que isso tem de fazer uma coisa em conjunto, em que tu dependes do outro, é fantástico. Quando eles descobrem isso. Lá está, tu não estás fechado sobre ti próprio. Tu tens o outro para te ajudar, para te apoiar, para te desafiar, para te pôr em causa, e isso pôr em causa muitas vezes também é porque ele não acha que eu devo fazer assim.
Ai, que bom, então vamos discutir isso. Como é que achas que podes fazer? Estiveste em cerca de 40 peças, eu fui contá-las. A sério? Em cerca Olha, de 40 peças de teatrão. Pelo menos o teu nome aparece referido 41 vezes na lista de peças de teatrão. Algumas pode ter uma duplicação do teu nome, porque tens mais do que uma função numa das peças, mas pronto, em peças, projetos, serão cerca de 40. Presumo que sejam muitas memórias, há muitas peças que guardas com especial carinho. Já falaste do Manel e agora 40. estou-te a dar este choque aqui na um conversa. choque. Peço desculpa, Margarida. Já falaste do Manel, mas até gostava de, para além das peças que fizeste, até já podemos ir lá, mas antes disso, que peças ainda não fizeste e que gostavas de fazer? Vou já dizer, e toda a gente no teatrão sabe. Lorca, nunca fiz Lorca. Frederico Garcia Lorca, nunca fiz, mas não sei porquê, no trabalho que faço nas classes de teatro com os adultos, eu vou sempre lá, de alguma forma. Não sei, há qualquer coisa no Lorca que me apaixona. Acho que tem a ver com a própria ideia do fantástico, da forma como o onírico se mistura com o lírico e com o dramático, a forma como ele magistralmente faz isso, não é? Não sei, acho que tem a ver com o universo. Adoro. Outra coisa que também nunca fiz um clássico grego. Não? Não, Ok. não. Mas também gostaria, não fiz no teatrão, o teatrão também nunca nunca fez, nunca pegou Pois, mas está para breve. Ok. Está para breve. Outra coisa que às vezes nós também falamos, nós fazemos muita mistura de linguagens, não é? Como já falei. Nunca experimentámos aliar o cinema e o teatro. E eu tenho sei muito pouco sobre cinema, no sentido de entrar enquanto atriz ou de um processo de pesquisa e de trabalho com um guião, com a câmara. E eu por acaso gostava que o teatrão fizesse isso. Ou seja, uma coisa que cruzasse as duas linguagens. As duas linguagens. Das tais 40 peças que fizeste desde 2005... 40. Eu acho que a última vez que contei tinha feito 25, portanto... Ok, este número pode estar algo... Mas pronto, entre Sim, peças e outros projetos em que estiveste associada, como o Panos, etc. Mas destas peças, ou seja, já falaste do Manuel, que outras peças guardas com especial carinho e porquê? Acredito que há aqui peças muito distintas, tanto há projetos de comunidade, não é? Enormes, como coisas mais pequenas, de produções mais contidas, de diferentes momentos do teatrão, não é? Ao longo destes 20 anos. Então, assim, vou dizer um lugar comum, que é todas me trazem experiências, é óbvio que sim. Óbvio, claro sim. que sim. E com todas, de facto, tu descobres alguma coisa sobre, não é sobre ti, mas descobres sempre alguma coisa, é óbvio. Mas, então, eu já falei do Manuel, eu vou voltar a falar do Manuel. Acho que tem a ver com uma questão emocional, João. Não sei exatamente a razão de falar nesse aspecto. Quer dizer, sei. O Manuel foi feito em 2017, numa altura complicada do teatrão. Quando o teatrão ficou sem financiamento. Portanto, nós ficámos sem financiamento entre 2015 e 2018. Portanto, 2017 foi um ano muito complicado. Muito complicado porque, de facto, tu não sabias se o projeto tinha condições para continuar. Não, obviamente que as questões financeiras são... Porque elas influenciam o número de pessoas que tens a trabalhar contigo, é óbvio. E depois, emocionalmente, tu não sabes... Quer dizer, pessoalmente, tu não tens dinheiro para pagar a EDP de repente, ou coisas assim, tu colocas tudo em causa, não é? Então fazer o Manuel só entrava eu e o João, e a Isa encenava, mas depois tínhamos a Ana Biscaia, tínhamos a Filipa, tínhamos também a equipa técnica, claro, estávamos todos juntos. Então fazer esse espetáculo para mim tem a ver com resistência, João, não sei. Fazer esse espetáculo foi duro. Houve uma altura que nós já não sabíamos para onde ir, porque obviamente estávamos submersos nesta questão de, meu Deus, o que é que vai acontecer amanhã, não é? Então,
esse processo, nesse estado em que tu estavas, tu, quer dizer, pessoalmente, a companhia, todos, a equipa, estávamos 100 pessoas quase, então fazer esse espetáculo, para mim eu guardo, não sei, guardo com muito carinho, se quiseres, porque de facto ele marcou ali um período do teatrão difícil, e depois o espetáculo estreia, o espetáculo era um sucesso, e nós... Não é como, claro que não é como, porque trabalhámos muito para isso, mas... e era um espetáculo super bem humorado, as pessoas gostavam imenso, então guardo esse com muito carinho. Eu volto sempre a esse espetáculo quando começo a pensar também, no percurso. talvez terá sido aquele que vos custou também mais fazer, pelo menos nesta história mais recente do teatrão. Seguramente, foi um parto, mas foi muito bom, um parto muito bom. Outro espetáculo que agora, na verdade, voltámos a trazer a cena, o Dom Quixote de Coimbra. Foi o espetáculo que mais sessões fez no teatrão. Não sei se umas 130 sessões. Okay. É imenso. E, bem, a dramaturgia era muito bem feita pelo Jorge Louroço Figueira e, obviamente, inspirado em Cervantes, mas este Dom Quixote era assim uma personagem, um motoqueiro. Sim, é um Dom Quixote muito distinto. E depois mesmo em termos de cenário, a forma como nós nos relacionávamos com o cenário, que era um conjunto, era uma garagem cheia de entulho, e portanto a forma como nós lidávamos com os adereços, a própria equipa, éramos 4. Eu gosto de espetáculos. Não, por acaso o Manuel só tinha 2 e o Quixote só tinha 4. Eu gosto de espetáculos com um elenco grande. Que é uma coisa cada vez mais difícil no teatro, e no teatrão as grandes oportunidades para ter um elenco grande até terá sido mais nos projetos de comunidade, não? Sim. Já lá vou aos projetos de comunidade, mas por exemplo, estou-me a lembrar de outro espetáculo que gostei imenso, que foi o Repúblicas, numa encenação do Marco António Rodrigues, que foi construído, portanto, em 2010, se não estou em erro, sim, era o centenário da República e era uma mistura das comemorações dos 100 anos da República e os centenários das próprias repúblicas de Coimbra. Então foi um processo muito, muito interessante, porque no início do processo os próprios atores escreviam. Nós fizemos uma espécie de uma oficina de dramaturgia em que cada ator fazia propostas de cenas que depois não ficaram, porque naturalmente depois tínhamos um dramaturgo que fazia essa colagem, que nem foi o caso, criou-se mesmo um texto. E portanto tínhamos um elenco grande, já não lembro quantas pessoas éramos, mas e aí como de resto noutros espetáculos, mas tu criavas a personagem, não era a partir do nada, mas tu tinhas que criar não havia um texto escrito para essa personagem, tu tinhas que criar no caso eram estas residentes, estas repúblicas que viviam nas repúblicas. Outro espetáculo agora que também foi construído em 2017, curioso, este ano difícil, que foi o Anticorpos, que foi um espetáculo que até era um espetáculo que usava muito a questão da linguagem física. E era um espetáculo sobre resistência, chamava-se Anticorpos, era uma reflexão sobre o corpo. E que tinha ali um endurance final que tinha a ver exatamente com o teatrão da época, não é? A forma de como é que tu arranjas força para não está-me a faltar não é de suplantares, reergueres? Sim, era assim, tinha a ver com isso. Relativamente onde estávamos a falar dos espetáculos com elencos grandes, sim, de facto tivemos os projetos comunitários, espetáculos com 500 pessoas, que aí é uma vibração muito especial. Estou a lembrar-me, por exemplo, do espetáculo Coimbra 1111, que era feito com vários coletivos amadores do concelho. De facto, era teres uma produção que tem tanta gente e poderes estar com eles a criar as cenas, porque depois nós, os atores, ajudavam, naturalmente que colaborávamos aqui no levantamento das cenas, e teres de facto 100 pessoas a ocupar o espaço público era assim era uma celebração. Foi isso
é mesmo isso, não falei, mas de facto são espetáculos muito marcantes. Para o teatrão, para mim também, porque de facto está tanta gente, isso é muito emocionante, tu conseguires juntar, e o teatrão nisso é muito teimoso, o teatrão está sempre a procurar parcerias, está sempre a procurar proximidade. Juntar pessoas. É difícil, claro, às vezes é difícil, mas quando as pessoas percebem a potência do que podemos fazer juntos, é super marcante e importante. Para além das peças que guardas com especial carinho, que achas que funcionaram por uma forma ou de outra, que peças, ou há peças pelas quais guardas, não sei se um ressentimento, mas olhas para trás a pensar isto podia ter sido feito de forma diferente, falhámos, no próprio momento da apresentação sentirem isso, ou seja, de ser difícil, e acredito que aí seja difícil, não é? Que há um grupo, um coletivo que está meses a preparar uma peça que depois pode, efetivamente, falhar. E são ali 3 meses e depois têm que aguentar aquelas apresentações até ao final. Há peças dessas? Claro que há. Claro que há. E às vezes o desafio é aquilo que eu falava há pouco, de como é que tu mantens a coisa fresca quando tu próprio tens dificuldade em se calhar acreditar no que estás a fazer. Sim, sim, deixa-me pensar. E às vezes tem a ver também com a própria forma como o público reage ou não reage, ou como o teatrão experimenta muitas coisas, às vezes experimenta sim, para outro sítio e falha. Pronto, mas isso Faz são as parte, consequências do risco, e isso não é necessariamente mau. Não. Isso pode ser, acho que tem que ser visto do ponto de vista. Então, vou referir um espetáculo um espetáculo que foi construído, portanto, nós tínhamos. A partir de 2016, se não estou a erro, criámos um ciclo de espetáculos para públicos juvenis a partir de autores portugueses. Portanto, fizemos Sofia, fizemos Manuel, António Pina, trabalhámos Afonso Cruz e depois o último foi a Ilse Losa. Acho que houve aqui uma questão com o espetáculo do Afonso Cruz, que era o espetáculo chamava-se Filho, partia do texto do Afonso Cruz, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. E houve aqui. Então, também tem a ver com o facto de isto era uma cocriação com o Teatro Bando. E, portanto, o espetáculo foi dirigido por uma pessoa do Teatro Bando. E eu acho que houve aqui alguma falta de sintonia, talvez, entre as concessões. Eu não gosto de dizer isto porque posso ser sempre, como é que se diz, injusta. Porque acho que teve a ver, porque é normal, tu trabalhas com outra companhia que tem outras formas de trabalhar. E que no fundo queremos todos a mesma coisa, mas às vezes os processos são diferentes. E às vezes, claro, há renitências de ambas as partes, então o processo do Filho foi um processo difícil. Mesmo o resultado com o público, o que nós depreendíamos é que e as pessoas aplaudiam de pé, mas isso é outra coisa. Lá está, sim, hoje em dia toda a gente aplaude de pé, não é? E isso não é barómetro para coisíssima absolutamente nenhuma. Nada. Mas nós sabíamos, se calhar também porque nós próprios, no próprio espetáculo, eu gostava de fazer o espetáculo, não tinha nada a ver com os meus colegas, era com o João e com o Raul do Bando, e as conversas no final, que fazíamos sempre com os miúdos, eram sempre conversas muito, muito, muito interessantes, mas o próprio processo e o próprio resultado, eu acho que podíamos ter ido mais longe em muitas coisas. Esse foi um espetáculo. Outro... mas eu acho que aí até é mais em termos pessoais. Foi em 2015. Fizemos um espetáculo a partir das 3 irmãs do Chekhov, uma encenação do Marco António. E eu, que fazia a filha, a irmã mais nova, mas aí eu acho que teve a ver comigo. Eu acho que o espetáculo funcionava bem, acho que havia ali algumas questões de dramaturgia, porque nós pegámos no original do Chekhov e depois fizemos uma adaptação para os dias de hoje, mas havia ali alguma coisa que eu acho que o
público não ficava totalmente ligado. Eu não sei se tinha a ver com a dramaturgia, se tinha a ver, não sei exatamente qual era a razão. Para mim foi muito difícil, mas também parti muita pedra, mas também foi muito bom, agora olhando para trás. Mas foi difícil. Também vou já dizer porquê. Porque eu fiquei com o síndrome da atriz que faz a protagonista e que tem medo de o fazer. E que tem medo de o fazer. Então, era como se a responsabilidade, meu Deus, a responsabilidade, eu às vezes tenho a responsabilidade de fazer a protagonista, que é quem leva a ação, de não estar a conseguir. Pai, se calhar isto é muito pessoal, isto que eu estou a dizer, mas foi muito, muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Depois, claro, estreámos e depois estreámos e eu ia descobrindo mais coisas, mas acho que tinha a ver com essa responsabilidade de ser eu que carregava a ação. Não era eu, a personagem que eu interpretava, mas eu acho que isso foi muito difícil. No mundo de redes sociais, de gratificação instantânea, de Netflix e de séries em catadupa, de imagens em catadupa, de vídeos de 7 segundos em catadupa, onde é que o teatro se coloca? Uma ótima pergunta, porque o teatro pode correr atrás disso. Eu acho que o perigo é esse. Acho que já falámos um pouco disso, não é? Sim, eu queria retomar essa correr questão. Um pouco atrás disso. E o teatro tem que ser um lugar onde isso é colocado. Mas isso é onde essa questão é colocada. Mas é muito difícil fazê-lo porque os fazedores de teatro estão no sistema. Então, temos tendência a encurtar as peças porque as pessoas não vão aguentar aquele tempo. Mas isso tem a ver com o frenesim que é dos dias de hoje, não é? Da coisa vertiginosa. Então há tendência, mas isso não só no teatro. Noutras áreas também os filmes são mais curtos. Atenção, mas uma peça de 3 horas as pessoas não vão aguentar. Então parece que essa lógica também começa a chegar ao teatro. Nomeadamente a questão dos coletivos teatrais, eles estão a desaparecer, não é? Obviamente que tem a ver com o sistema, tem a ver com, de facto, as condições não são criadas. Então o que é que acontece? Os artistas juntam-se para fazer um espetáculo que tem 3, 4 apresentações e separam-se. Então atenção, eu não estou a dizer, isto acontece porque tem a ver com o sistema, ou seja, tu entras numa lógica mercantilista. Preparas um produto artístico, que eu já estou a olhar a contradição do nome. Contratas uns precários, os precários fazem esse o produto e depois separam-se. O espetáculo apresenta-se 3 vezes. Ou seja, como é que esta questão fragmentada e eventual, ela não provoca mudanças, tu só consegues fazer coisas em conjunto e em continuidade. Eu acho que isso tem a ver um pouco também com a própria marca, se quisermos, se o teatrão tem uma marca na cidade, que é esta ideia da continuidade. Tu só consegues fazer coisas em conjunto se tu continuares a oferecer sempre e durante muito tempo, temporadas de 1 mês e meio ou de 1 mês. Hoje em dia, tanta temporada, tantas apresentações. Tantas apresentações. E consegues ter público. Ao início falavas da importância de uma boa história. Isso tem-se esquecido nos tempos mais recentes? Eu acho que sim, porque lá está, eu acho que nós, fazedores de teatro, lá está, somos seres humanos. E então porque as histórias fazem parte do ser humano. Quem nas cavernas fazia as pinturas rupestres estava a contar uma história. Então tudo o que é fragmentado, ele não causa marca, ele não se inscreve. E às vezes eu acho, não acontecem sempre, mas tem a ver com, isto é muito polémico, que eu vou dizer, esta questão do pós-dramático, as coisas não têm causalidade, porque a história, tu entras numa história porque uma ação leva à outra e por aí adiante, não é? Então tudo o que é muito fragmentado. Depois também há outra tendência, que é este lado mais documental ou muito fixado no self dos atores, como se a vida dos atores interessasse por alguma coisa. A vida dos atores, a minha vida é uma vida normal. Eu existo em teatro porque eu tenho uma ficção que me guia. E então tem a ver com esse lugar da ficção como lugar de tu poderes, lá está, ter uma realidade paralela
que tu podes viver durante aquela 1 hora que vais ver um espetáculo. Esse self não é uma resposta também a um tempo de exacerbado narcisismo, vá? Completamente, João, completamente. E o teatro é o lugar de juntar pessoas, é o lugar de tu te desimportares e olhares para o outro que está à tua frente, ou para o outro que está à tua frente a contracenar contigo, ou para o outro que está à tua frente sentado numa cadeira e que está ali em assembleia, não é? Porque o teatro tem esta particularidade que tem política, de tu sentares pessoas numa assembleia que estão juntas para ver uma mesma coisa. Não é o cinema, tu podes ir ao cinema sozinho, ao teatro também podes ir sozinho, mas tu estás em assembleia com outras pessoas no mesmo espaço físico àquela hora. Então esse lado político da assembleia que o teatro tem, e que eu acho que não se vai perder. Atenção, não sou nada fatalista, que o teatro, enquanto houver pessoas, o teatro vai sempre existir. Agora, as formas do teatro, claro, e acho que se tem que inventar sempre, mas não sei, eu acho que esta questão da história se está a perder um pouco, não é? As séries, não é? Vês séries, toda a gente vê séries, é ótimo, e a série até é boa porque te cria curiosidade para ir ver o episódio seguinte e tu ficas ali na expectativa. Se bem que hoje em dia podes ver a temporada toda numa. Então o teatro ser um sítio em que durante aquela 1h30 tu estás noutro universo, a questionar-te, pôs a tua vida em causa, ou as tuas ações, ou as tuas atitudes, ou a tua ética. Eu gosto disso e acho que não se pode perder. Não sei. Muito obrigada, Margarida, por esta conversa. Foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima. Cá Dentro Inquietação é um programa realizado e editado por mim, João Gaspar, e produzido pelo Teatrão. Todas as entrevistas foram gravadas no estúdio da Rádio Universidade de Coimbra. A música usada é da autoria de Kevin MacLeod.